Shalom, shalom, eu sou a Mora Hayá. Estamos de volta aqui no canal Mahanaima, este espaço da comunidade judaica com testemunho de Mashiach e Yeshua, Baruch Hashem. Vamos estudar hoje o texto da Brit Hadashah com referência a Parashat Hashavua, a Parashat Shelach Lecha. Vamos estudar em Yohanan, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. Baruch Hashem. E diz assim o texto: E passando Yeshua, viu um homem cego de nascença, e perguntaram-lhe os seus talmidim: Mestre, quem errou, este ou seus pais, para que nasceste cego? Respondeu Yeshua: Nem ele errou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Elohim. Importa que eu faça as obras daquele que me expediu, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse: Vai-te e lava-te. E disse: Vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto quando mendigo perguntavam: Não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam: É ele, e outros: Não é, mas se parece com ele. E ele dizia: Sou eu. Baruch Hashem. Vemos aqui um relato magnífico dos atos do Mashiach e Yeshua quando esteve aqui na terra. Como ele mesmo diz, enquanto ele estava aqui, ele era a luz do mundo. Baruch Hashem. O que quer dizer isso? Quer dizer que enquanto você estiver no mundo da ação, enquanto você estiver neste período encarnado aqui, que é esta vida que você está vivendo agora, você pode ser a luz do mundo. Baruch Hashem. E ele disse: Porque eu preciso trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. A noite que Yeshua estava se referindo era o outro lado, ou seja, a morte, né? Quando passamos para o outro lado, né? Nós não temos mais esta oportunidade que o mundo das ações nos dá. O mundo de Asiá, que é Malchut, tem este benefício, que é onde nós podemos trabalhar, onde nós podemos agir, onde nós podemos pegar as nossas consciências e trazer para o plano da fisicalidade, colocar em palavras e em ações, né? Já no plano da noite, né, que Yeshua está se referindo, este plano da noite é o outro lado, é quando a alma se desencarna, quando sai do corpo. É dito que quando a alma se desencarna, ela não enxerga mais a luz como nós enxergamos aqui, do sol, por exemplo. Ela vai entrar num aspecto de escuridão, né? Num aspecto de noite. Por isso nós costumamos acender velas quando acontece o falecimento, né, de alguém. Os sábios nos ensinam a acendermos uma vela para ajudar a guiar aquela alma. Por quê? Porque o fogo, aqui nesse mundo físico, é o elemento que mais faz esta junção do físico e o espiritual. Então, o fogo, ele pode ser visto do outro lado. Não que as pessoas desencarnadas não enxerguem o mundo físico, elas enxergam, mas como se fosse uma noite, como se fosse escuro, não vê claramente. Já o fogo, ele é visto, ele é percebido claramente. Então, quando você acende uma vela, por exemplo, em sua casa, né, para a elevação espiritual de algum tzadik, aquela vela, ela é vista, o fogo, né, é visto pelo tzadik. E o tzadik se aproxima. Por isso não é legal você acender velas para entidades malignas, né? Nem para as almas desencarnadas, almas penadas, né? Pessoas que se foram deste mundo, mas que eram perversas.
Então não é interessante acender velas na intenção dessas pessoas. Por quê? Porque o fogo é visto pelo outro lado. E o fogo atrai. Porque ele é visto, então ele atrai. Entende? E Exu está nos ensinando tudo isso aqui com essa história. Entendeu? Então do outro lado é uma noite. É escuro. Né? E aqui não. Aqui tem o dia e tem a noite. Baruch Hashem. Claro que eu estou falando do outro lado, não o paraíso. Porque não é que a pessoa saiu do corpo e já cai no paraíso. Não. Para chegar ao paraíso tem vários percursos até lá. Né? Então eu estou falando deste percurso que a alma faz. O paraíso em si é pura luz. Né? É pura iluminação. Né? Lá não tem necessidade nem de sol nem de estrela para brilhar. Porque a própria glória do Eterno acende o lugar. Né? Mas eu estou falando deste abismo que há entre um lugar e outro. Tem outra história, uma parábola na Brita Hadashah, que vai dizer o quê? Lá no rico e do Lázaro e do rico. O rico está no Guinã e o Lázaro está no seio de Abraão, no paraíso, não é assim? E o que acontece? É dito lá que entre um lugar e outro tem um abismo. Né? Abismo a gente sabe que é um lugar profundo e escuro. Certo? Então é isso que eu estou falando aqui, que Yeshua veio trazer para nós essa verdade. Outra coisa aqui que o Talmidim de Yeshua vai citar é a dúvida, né? Quem foi que pecou para ele estar desse jeito? Foi os pais dele ou foi ele? Estes pais não são os pais, mãe e pai que os tiveram neste mundo. Estes pais que são citados aqui, fazendo a referência com a Parashat HaShavua que nós estamos estudando. Os pais pecam e os filhos pagam. Que filhos e que pais são esses? A própria alma da pessoa que encarna e reencarna. Na próxima encarnação da alma, ela se torna filho daquele que ele foi no passado. Então, lá no deserto, aquelas pessoas, né, por terem trazido aquele pecado horrendo de blasfemarem contra o Eterno, rejeitando a terra prometida, eles foram condenados à morte. E o objetivo foi que eles morressem no deserto e que seus filhos herdassem. Que filhos são esses? Eles mesmos, quando nascessem novamente. E nisso, eles mesmos, para cumprir a promessa, que eles entrariam na terra feita pelo Eterno em Mitzrayim, eles mesmos entraram só que como filhos e não mais como eles na primeira geração, mas na segunda geração. Assim como Moshe citou na Parashá, que o Eterno ele cobra a iniquidade dos pais nos filhos, primeira, segunda, terceira e quarta geração. Isso quer dizer que a pessoa vem, encarna nesse mundo primeira vez, não faz o que tem que fazer, erra diante do Eterno, ele tem a chance de encarnar novamente. Isso ele tem por 4 vezes. Na quarta vez, ele é cortado. Se ele não entra no caminho da verdade, da Torá, se ele não se conserta, se ele não faz os concertos devidos, os tikunima, então nele é feito caret e ele é cortado. E esta alma, ela é tirada, é excomungada, né? A religião chama assim, excomungada. Excomungar quer dizer ser expulso da congregação dos filhos de Israel. Ou seja, não faz mais parte da família, do povo de Israel. Não tem mais o direito a herdar a vida eterna, porque só herdará a vida eterna os filhos de Israel. Aí a gente pode dizer assim, então e as pessoas, os gentios das 70 nações? Estas pessoas que herdarão, elas farão parte dos filhos de Israel. Elas se enxertarão, serão chamados de prosélitos, os guerra, né? Os estrangeiros que se convertem à família de Israel, ou seja, se tornam Israel, enxertados, e assim eles terão salvação, eles terão a Geulah, eles terão a redenção eterna. Baruch Hashem. Entende? Então, Yeshua está explicando para os discípulos aqui que no caso desse rapaz, não é uma questão dele estar encarnado para conserto de algum pecado, transgressão que ele cometeu. Por exemplo, se a pessoa, numa vida que ela viveu, ela usou os olhos para colocar em imundícies,
pornografias, utilizou os olhos para a idolatria, utilizou os olhos para pecar e não utilizou os olhos nunca para techuvá, nunca fez a limpeza e a purificação de seus olhos, é provável que na outra vida que ela viver, ela vem sem os olhos, ela vem cega. E assim vai para todos os órgãos, ou com os órgãos enfraquecidos. Pode não vir totalmente cego, mas pode vir com um problema de visão. Este problema de visão é devido ao mau uso da visão na vida anterior. Por quê? Porque cada órgão que nós temos no nosso corpo, ele veste o órgão da alma. A alma, ela é vestida pelo corpo. Então, o seu corpo ele tem um formato, vamos colocar assim, da sua alma. Então, se na sua alma existe olhos, no teu corpo tem olhos, entendeu? Se na tua alma tem uma boca, no teu corpo tem uma boca. É claro que o formato em si não é exatamente este, porque a gente não tem assim ainda um vislumbre real da alma da pessoa. Mas eu sei que é energia, né? Mas ela vai se manifestar nestes formatos, né? A energia do olho da alma se manifestar neste formato, a energia da boca, a energia dos ouvidos. Então, assim, o que importa é de saber que se a alma tem, o corpo manifesta. E se eu uso no corpo, né, aquilo que veste a minha alma erradamente, se eu não trago, porque assim, se eu não faço Torá Mitzvot, o que são Mitzvot? As Mitzvot, elas são canais de ligação do indivíduo com a divindade. Cada Mitzvot é um canal. Se eu deixo de trabalhar uma Mitzvot, é como se eu estivesse entupindo aquele canal. Então, quando aquele canal ele está entupido, não passa a essência de vida do Eterno. Então, onde aquele canal vai pegar, aquilo vai morrendo, como se tivesse um câncer ali, né? Ali vai sendo destruído. Então, se nesta vida a pessoa não utiliza os olhos para o bem, ela peca muito com os olhos, então ela entope o canal que traz vitalidade para a visão. E nisso, quando ela foi manifestar novamente a sua alma em outro corpo, ela não tem aquela visão mais sadia para poder manifestar, porque foi entupida, aquilo foi desgastado pela falta de vitalidade por conta das transgressões. Entende? Por isso os discípulos estão citando isso aqui. Eles têm esse conhecimento. Isso é conhecimento judaico. Baruch Hashem. Os discípulos de Yeshua, os Talmidim, eram judeus, e Yeshua era judeu. Toda essa tradição judaica, tudo era de conhecimento deles. Só que no caso desse rapaz, ele não estava cego por transgressão. Ele tinha vindo cego para o mundo porque ele seria um vaso de manifestação da glória de Deus através do Mashiach. Existe uma passagem no Talmud onde diz que a saliva do Mashiach traria cura. E Yeshua precisava, né? Não que ele precisasse provar nada, mas ele precisava demonstrar atos de Mashiach. Então, teria que ter alguém, né? Para ser ali utilizado, né? Ser usado para manifestar o significado de Mashiach através de um milagre com a saliva. E Yeshua vai usar a saliva com o lodo, com o barro, né? Com o barro, para untar e fazer um lodo e cura os olhos daquele rapaz. Para que o milagre fosse contado muito forte, o cego de nascença seria muito mais interessante do que um cego casual, né? Alguém que já havia enxergado e ficou cego. Porque alguém poderia dizer, não, esse aí ele enxergava, eu lembro que ele enxergava. Aí deve ser porque o problema passou. Mas quando ele vem cego, né? Então ele agora é realmente um vaso de milagres extraordinários. E aí a gente podia pensar, mas ele não podia ter sido um pecador, que por conta do pecado ele tinha que vir com o olho cego? Se ele fosse um pecador, que por conta do pecado ele veio com o olho cego, ele não poderia ser curado. Também teve essa questão lá no grupo, né? Tem um versículo na Brit Hadashah que diz que quando o pecado é para a morte, não devemos orar por ele. Não está assim?
Quando a doença é para a morte, quando o pecado é para a morte, não podemos rezar por ela para ser curado, para o pecado ser perdoado. Não é assim que está escrito lá na Brit Hadashah, no trecho que colocou lá no grupo? Exatamente, Yeshua não ia atrapalhar algo que o Eterno não quisesse que fizesse. Ou seja, Yeshua não ia impedir ou desfazer uma obra do Eterno. Então ali aquele rapaz, ele não tinha essa sentença. Ele estava cego, ou ele nasceu cego, apenas para glorificar o nome do Eterno na vida de Yeshua e demonstrar os poderes de Mashiach, para que agora nós tivéssemos mais provas ainda de que Yeshua é Mashiach, né? Através deste milagre que aconteceu na vida deste moço. Baruch Hashem. Então, nesse pequeno trecho aqui, nós vemos que o Gilgul, ele é citado na Brit Hadashah, de uma forma oculta, mas é. Então, nós temos que compreender que aquelas pessoas lá no deserto, elas tiveram um castigo para que elas novamente pudessem levantar e fazer diferente, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que eles continuaram a pecar, foram expulsos da terra, né? E hoje estamos aqui. Esta última geração é aquela geração do deserto. São aqueles homens que morreram lá. E quem são essas mulheres que estão hoje aqui? Já que os homens nós sabemos que são os que estavam lá. E as mulheres? Eu quero deixar aqui para vocês um ensino que uma alma feminina, ela pode sim encarnar num corpo masculino. E uma alma masculina pode sim encarnar num corpo feminino. Por isso acontece esses tikunima, esses concertos, onde as pessoas não têm muito noção de sua identidade. Por quê? Porque estão com essa questão das almas trocadas dentro dos corpos. Isto é erro do Eterno? Não. Isto é acerto de contas. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Se um homem deita-se depravadamente com várias mulheres, né, passa uma vida de luxúria, de pecados sexuais, né, de pornografia, em seu julgamento, ele pode receber uma sentença de não se deitar com mulher nenhuma, passar toda uma vida sem se deitar com mulher nenhuma e ser limpo do pecado que ele cometeu. Isso pode ser uma sentença que a pessoa recebe. E para facilitar isso, este homem vem no corpo de uma mulher. Por quê? Porque se aquele homem, aquela alma masculina não pode se deitar com uma mulher, então para facilitar, ele vem no corpo de uma mulher, para que essa mulher se case com um homem e viva, possa ter um relacionamento familiar. Contudo, não se deite com uma mulher, se deite com um homem para ter seu relacionamento familiar e ter sua vida feliz conjugal normal. Entende? Isso pode acontecer ao contrário também. Se uma mulher for muito depravada, né, passou uma vida de prostituição, né, deitando-se com vários homens, então, nem seu julgamento ela pode receber uma sentença. Qual sentença? Você vai agora em um corpo de um homem. E nisso você não pode se deitar com um homem. Não pode se deitar com um homem. Pelo fato de que você já se deitou com muitos homens e para você poder se limpar, você tem que passar uma vida inteira sem se deitar com um homem. Então você vai no corpo de um homem para que você encontre uma mulher, se case com essa mulher e tenha uma vida conjugal normal, seja feliz maritalmente com alguém, tenha felicidade também, consiga formar uma família. Contudo, você vai ter que segurar de não se deitar com outro homem. Então esse homem, ele tem uma alma feminina no corpo de um homem e muitas vezes a gente vê, né, que as pessoas não se seguram, né, e acabam por deixar que a alma feminina, que é mais forte dentro deles, tome conta do corpo, domine o corpo e não fazem o tikkun, não fazem o conserto que tinha que fazer. Deitam-se com outros homens, né? Então, existe essa questão destas almas que viveram naquele tempo voltarem agora. Quem são as mulheres? Eu falei que os homens estão aqui. E quem são as mulheres? Né? As mulheres, os sábios dizem que as mulheres daquela geração, elas não pecaram contra o Eterno nesse sentido. Então, elas não tiveram um castigo de ter que voltar na última geração para
fazer a Geulah, fazer a redenção, porque entrar em Israel significa Geulah, redenção. Nós estamos na época da Geulah, nós estamos na época da redenção. Então, para acontecer isso com aquelas almas, que eles estavam aguardando isso, eles têm que realmente acontecer a Geulah com eles, porque se eles entrassem naquela época sem pecado, não tivesse aquela confusão toda, eles iam já fazer a Geulah. A redenção ia acontecer, a vida eterna já ia acontecer para eles, né? Para a gente, no caso. Entende? Só que não aconteceu por conta desse pecado. Então, eles têm que voltar agora, no final, onde vai acontecer a Geulah. Certo? Então, quem são essas mulheres? São as mulheres deles que fazem o trabalho de deixar o paraíso. As mulheres deixaram o paraíso para vir, né? Para vir ajudar seus maridos. Só que quando chegam aqui, a gente sabe, chega em esquecimento, né? E aí pode cair de novo, pode errar de novo, pode ter decisões erradas, pode... Entende? Então, por isso que o sábio diz que as mulheres são mais elevadas, porque as mulheres, elas lá naquela época, elas não fizeram o que os homens fizeram. Então, elas passaram por uma purificação antes dos homens. Elas alcançaram uma elevação espiritual e uma ascensão antes dos homens. Existem homens que são até mais elevados que as mulheres, existem. Contudo, as mulheres, a maior parte das mulheres, elas conseguiram alcançar, né, este patamar maior do que os homens. Então, hoje, as mulheres descem para ajudar seus esposos, né, seus pares. E quando elas não encontram seus pares aqui, pelo fato de que eles já estão com, né, já tiveram também sua questão de sua redenção, ou o marido não encontra sua esposa porque ela não quis descer, o Eterno faz com que encaixe para copular, né, para estarem juntos, duas almas que irão cooperar com o ticum do outro. Um vai cooperar com o outro, no sentido, um vai debater com o outro até crescer, até fazer o certo que tem que fazer. Nem todo casal é alma gêmea, né? Então, estas mulheres que descem para poder ajudar os seus maridos, né? Que por algum motivo não entram no caminho de Torá, mas elas têm essa mentalidade de que elas estão na frente do marido nesse sentido, então elas têm esse impulso de quê? De querer se destacar. Então, a gente vê que de um tempo para cá, as mulheres elas estão bem engajadas nessa questão do empoderamento feminino, né? As mulheres estão bem engajadas nessa questão de direitos iguais, né? Então, é por conta disso. Então, as mulheres, elas querem retomar o seu papel primordial. Quando Havá e Adão foram separados um do outro, a Havá, ela se destacava mais que o Adão, nesse sentido de dominar. Tanto que quem foi que a serpente procurou? A Havá. Quando você quer falar com alguém responsável, né, por uma instituição, alguma coisa, você procura quem? Você procura falar com o gerente, procura falar com alguém da liderança. Você não vai procurar falar com a pessoa da limpeza ou a pessoa da portaria. Você pode até falar com a pessoa da limpeza e da portaria, mas o que você quer realmente entrar em contato é com alguém que está na liderança, na administração. Não é assim? Então, a mulher, é dito que quando ela come do fruto, ela vai atrás do homem e ela chega até bater nele com um galho de árvore para ele comer, no caso, para ele beber o suco, né, da uva. Ela força o homem, ela manda o homem beber. Por isso também que o homem, ele fica tão zangado com a mulher que ele acusa ela logo, né? Ele chega e fala, foi a mulher. Porque, na verdade, a mulher realmente, ela atiçou, ela obrigou praticamente o homem a fazer. Mas a gente sabe que o homem, ele tinha muita consciência do que estava fazendo. E a mulher também, né? No final das contas, é um plano. Baruch Hashem, tinha que acontecer, né? Assim como aquele cego tinha que vir cego, né? Nada é por acaso. Tudo é o eterno. Tudo é ele. Né? A gente sabe que está escrito. En od milevador. Tudo é o eterno. Tudo é ele, né? Ele está por trás de tudo. Por quê? Porque existe uma visão ampla do eterno que nós não temos muita consciência. Nós não temos praticamente nenhuma consciência do que o eterno sabe e vê. Eles vê por fora. Nós só vemos
fechado, né? Tudo muito fechado, bloqueado. O Eterno não. O Eterno, ele está fora de todos os limites. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, estas mulheres, elas, né, quando elas chegam aqui e elas erram novamente, né, o caminho, elas se tornam, então, essas extremas feministas, né, essas mulheres que ficam fazendo até exageros, né, tirando suas roupas no meio da rua, né, estragando o que era para ser bonito, ficando uma coisa baixa, ínfima, né? Então, assim, a mulher, ela vai, no final das contas, quando terminar que corrigir tudo, ela vai sair debaixo dessa maldição que foi colocada para ela, né? Dela estar debaixo do desejo do homem. A mulher, ela vai voltar para seu local de origem. E isso já começou, porque nós estamos na Geulah. Nós já estamos na redenção, né? Nós já estamos nos momentos finais, né? Então, a coisa vai voltar como era antes. A mulher, por ela já ter feito, né, vários que o homem não conseguiu fazer ainda, então a mulher, ela já começou a se colocar no seu lugar, né? As mulheres estão se destacando, né? Por quê? Porque, como eu falei, está voltando tudo ao início, como era na origem. A fêmea, né, a Biná, a fêmea, a Havá, ela é a mãe de todos, né? O Adam falou isso. Você é a mãe de todos os viventes. O próprio Adam é um vivente, ou seja, então o Adam é como se ele fosse filho dela, né? A mulher, a fêmea, que é a essência feminina de Deus, é a que gera, é a mãe, né? Então, não existe macho sem a fêmea. É esse entendimento, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tem que ter uma galinha para pôr o ovo, não é assim? Então, por conta disso, então, até a primeira mulher de Adam, ela se revolta com Adam por algumas questões e separa dele. Porque ela tinha esse empoderamento, a Lamed, né? E ela até hoje, ela tá aí sendo agora esposa do Satã, né? E ela que domina o Satã. Ela é mais forte do que o macho. A fêmea é mais forte que o macho. Tanto que o Satã, a gente não deve estar falando o nome dele também, mas extreme mais na base de falar o nome dela do que do nome dele, né? Porque ela é mais forte. Ela é a Malhut negativa, que é a própria Keter da árvore da morte. Ela está encabeçando tudo. A fêmea, né? Então, é isso que a gente tem que compreender, né? Que muitas vezes a gente vê as questões no mundo acontecendo e não sabe de qual a origem disso tudo, né? Então, Baruch Hashem, Yeshua traz todo esse segredo aqui nessa pequena história. Então, quando a gente vai fazer a comparação Torá Brita Hadashah, a gente vê que é toda uma mesma linguagem, né? Mesmos povos, mesmas tradições, mesmos pensamentos, mesmos ensinos, não tem nada de novo aqui. Nada de Novo Testamento, não existe nada novo aqui, certo? Aqui é continuação da Torá, Baruch Hashem. É apenas relatos a mais, né? Que vão aumentar ainda mais o nosso conhecimento do Eterno. Baruch Hashem, vamos ficar por aqui. Peço vocês que deixem um like no vídeo, compartilhe com pessoas que queiram aprender sobre a Brita Hadashah com o testemunho de Mashiach judaico, Yeshua, né? Com base na Torá, Baruch Hashem. Compartilhe, sim, por favor, e façam comentários no vídeo. Me ajudem para que este vídeo venha ser mais visto por outras pessoas, né? Deixe uma contribuição para nós aqui no canal também, por favor. Vou deixar aqui o Pix da congregação. Peço a vocês que, se quiserem participar do nosso grupo, da nossa congregação, deixe também o seu pedido aqui no comentário que eu vou responder você e colocar você no nosso grupo do WhatsApp. E também temos vários grupos ali no Telegram, onde fazemos o serviço divino da nossa sinagoga online. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam.